E o tema que eu vou trazer hoje é Lute por Você. Amém? E ali a gente viu um pouquinho do testemunho dela, né? E a forma como a gente se sente, pensa acerca de nós mesmos, né? Acaba definindo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas reações, como a gente reage às coisas que acontecem no nosso dia a dia. Fala muito de quem a gente trabalha pensando que a gente é e dentre as nossas características, né? E isso fala muito sobre a autoestima, da forma que a gente acaba agindo ali. Vocês viram, né, que agora ela conseguiu trazer um testemunho com um cabelo natural, um cabelo lindo, mas como foi difícil para ela se aceitar em meio a esse período, né? Então, o tema de hoje, de lutar por você, ele fala muito sobre isso, sobre a nossa autoestima, sobre o que nós pensamos a nosso respeito, sobre o que nós deixamos entrar nas nossas vidas, sobre o que os outros pensam ao nosso respeito, né? E a autoestima, ela pode ser a chave para o sucesso ou ela pode ser a chave para o fracasso, né? E isso cabe muito a nós. Por mais que ao longo das nossas vidas isso acabe fugindo do nosso controle e às vezes a gente pense que não tem controle, nós temos controle sim da nossa autoestima, né? A gente pode escolher uma dessas duas chaves. E além dessa chave ser tão importante, ela também, além de ter essas duas chaves, ela também contém a chave para que a gente venha nos entender, saber quem realmente nós somos de verdade, para saber batalhar, né, entrar na verdadeira batalha, que a nossa batalha ela é muito mais espiritual do que natural, né? E a gente encontra as pessoas hoje em dia cansadas, né, de tentar, de acreditar, né, frustradas, com medo, com sentimentos de inadequação, de sentimentos de segurança, dúvidas, e acabam se vitimando dentro disso e acabam se fechando dentro de si, né? Dentro das suas dores, dentro das suas amarguras. E quem sabe tu chegou aqui hoje nessa situação, né? De estar extremamente cansado de tentar, de tentar achar uma perspectiva, uma expectativa, chegando aqui inseguro, de não se enquadrar dentro das situações agora, que está tudo muito diferente dentro da tua casa, dentro do ambiente onde tu mais está passando tempo. E eu quero te dizer que Deus, Ele quer mudar isso. Ele quer quebrar essa cadeia, né, que tu tem na tua alma, e Ele quer te fazer enxergar o que Ele tem para ti e o que Ele pensa de ti realmente. Você crê nisso? Amém? Então, Deus, Ele quer fazer isso hoje na tua vida, né? E aqui a gente vai ver alguns passos. Ele quer te ajudar para que tu possa dar esses passos, para que tu possa lutar em prol de ti, em prol do teu bem-estar e consiga reverter e conseguir te enxergar na perspectiva que Deus Ele nos enxerga, amém? E a autoestima ela é construída, né, desde a nossa infância e ela vai ao longo das nossas vidas, né? E ela está totalmente relacionada ao amor próprio, que é uma coisa muito complicada, né? O lance da aceitação ali que a gente viu que ela falou, e também a forma com que nós acabamos vendo nós mesmos, vendo as outras pessoas e até mesmo enxergando a Deus. A gente começa, dentre essas questões, né, acabam afetando até o nosso olhar a Deus. E envolve muito isso, né, do amor próprio e dessa autoaceitação e de conseguir enxergar as coisas como elas realmente são e não quando estamos atolados ali nos nossos problemas, né, nas nossas frustrações. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é lute para amar a si mesmo, que não deixa de ser uma luta e é a principal luta, né? Não é à toa que é o primeiro item que a gente vai trabalhar,
E é um dos mais importantes para que as outras coisas comecem a fluir nas nossas vidas, né? O importante, em primeiro lugar, para que a gente possa se conhecer, possa resgatar essa autoestima, é que a gente venha ter o amor próprio, né? Nos amar como nós somos. E não é nada fácil, porque constantemente nós somos bombardeados, né? Por sofismas a nosso respeito, referente a atitudes que tivemos, a dores, a decepções, a experiências negativas, né, padrões e pensamentos que nós mesmos levantamos e que nós permitimos que a sociedade levante a nosso respeito, né? E por isso que a gente acaba tendo uma visão totalmente deturpada e a gente começa a ficar andando em círculos e não consegue avançar nas áreas que precisam ser avançadas para que a gente consiga se sentir bem e consiga prosseguir, né? E a base para desenvolver a autoestima, mesmo quando as situações são contrárias às nossas vidas, é o amor próprio, o autoconhecimento. E aqui não precisa abrir, 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, a gente só consegue encontrar o amor próprio, verdadeiro, quando a gente realmente encontra o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é o amor de Deus. Né? Quando a gente busca, quando a gente encontra esse amor verdadeiro, é só assim que a gente consegue desenvolver o amor próprio, né? Claro que é possível a pessoa já ser bem-sucedida dentro das suas emoções, né? E não ter conhecido a Deus ainda e se amar. Mas trazendo para um fato, né? Mexendo com a nossa autoestima, isso fala muito a ver de como nós nos sentimos, como nós nos vemos, e isso também fala, né, que quando a gente tem baixa autoestima, que o nosso amor próprio ele não está tão saudável assim. Então, está na hora da gente recalcular a nossa rota, e a gente sabe aqui que a gente encontra o verdadeiro amor em Deus, e aí a gente começa a encontrar, né, o verdadeiro amor, aquele que nos acolhe do jeito que nós somos, que não nos julga, que nos aceita, sem que a gente mude a nossa forma de ser, para estar se adequando a algum grupo, para estar se adequando a uma rede social, para estar se adequando dentro de um padrão de uma sociedade. Ele nos aceita da forma que nós somos e nos faz sentir especial daquela forma. Só que para isso acontecer, você tem que aprender a lutar e a buscar isso em Deus. Porque isso não é tão simples e não é algo que Deus simplesmente coloca na nossa mão e pronto, né? Já estou me amando, a minha autoestima está lá em cima, agora é tudo mil maravilhas. Não, é algo que tem que desprender de nós um esforço, tem que desprender em nós uma vontade, né? Para realmente nós nos levantarmos e lutarmos contra os obstáculos que vão vir. Porque não é simplesmente, né? Eu vou me amar e vai ser simples assim. O diabo, que é o nosso inimigo, ele vai levantar várias questões para que a gente volte atrás na nossa decisão. Só que se a gente realmente estiver disposto a lutar, nós vamos conseguir. Assim como um exemplo bíblico, que agora eu vou pedir para as meninas abrirem, que está em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Que fala assim: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha,
Você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Amém? Olha só, essa mulher, ela sofreu por 12 anos. E não foi só apenas a doença física. O que ela deve ter enfrentado ao longo desses 12 anos, né? Ser rejeitada, as pessoas tinham nojo de chegar perto dela, de ser excluída completamente da sociedade. Obviamente, ela não tinha nenhum relacionamento. E óbvio que afetou o amor próprio, a autoestima dela. Né? Nesse intuito de chegar até Jesus para ser curada, ela não foi apenas curada da cura física, de apenas o sangramento parar. Ela foi curada em todas as áreas da vida dela, porque o que aconteceu ali? Ela não desistiu de acreditar de que poderia haver uma cura. E ela insistiu. E quando ela soube que Jesus estava passando por ali, ela estava disposta, né? Isso a motivou a passar pelos obstáculos. Porque imagina, ela estava ferida, já se sentia menos do que as outras pessoas. Daí você pensa ali, os discípulos perguntaram quando Jesus, né, quem foi que tocou em mim? Tipo, pô, Jesus, olha essa multidão aqui, tu ainda pergunta quem é que tocou em ti. E ela foi rastejando. Pensa quantos obstáculos que ela deve ter passado. Muitas pessoas ali deveriam ter pisado por cima dela, mas ela não desistiu. Se tivesse outro pensamento, se não tivesse esperança nenhuma, ela ia olhar aquela multidão e até tentar entrar numa que outra, viu que não ia dar, que era muita gente, e ia desistir, ia pensar que, quem sabe uma outra hora. Mas não, simplesmente ela rastejou. Ela decidiu enfrentar todos os obstáculos. Por quê? Porque o que ela sabia que Jesus poderia fazer com ela era muito maior. Isso que trouxe a motivação, e isso também tem que te motivar. O que Jesus pode fazer por ti tem que te trazer uma motivação para que tu venha a lutar contra todos os obstáculos que venham aparecer, para te impedir de chegar até Ele, para te impedir de chegar até a tua cura, amém? E ali, quando ela chega até Ele para contar o que tinha acontecido, que ali a gente vê que ela é curada além da cura física, além do sangramento. Porque o que acontece? Jesus se refere a ela como filha. Ele trouxe ternura, ele trouxe acolhimento, ele trouxe uma paternidade, ele trouxe uma atenção, ele trouxe um amor. Né? Jesus, ele sempre dava atenção para todas as pessoas. Mas quantas pessoas que acabavam sendo curadas assim, simplesmente iam embora? Né? Jesus, ele parou tudo que ele estava fazendo naquele momento, porque ele sentiu que tinha saído algo diferente dele, e ele se voltou para ela, quando ela se apresentou diante dele, e falou com uma ternura. E aquilo ali, o que fez acontecer? Fez com que o interior dela começasse a ser restaurado também, que a autoestima dela começasse a ser restaurada. Alguém olhou para mim, alguém me chamou de filha. E isso Jesus, ele tem para fazer na tua vida também hoje. Ele quer te mostrar o teu verdadeiro valor, ele quer te acolher, assim da forma que tu entrou aqui hoje. Né? Mesmo os que estão há mais tempo, os que estão nos assistindo, Deus, ele quer fazer por você muito mais do que ele fez para essa mulher. Só que você tem que estar disposto a lutar por isso. Isso é uma parte que você tem que fazer. Os obstáculos vão se levantar, os atrativos lá de fora vão se levantar, e tu tem que estar disposto a passar por todos eles para conseguir ter esse acesso. Para que tu consiga conhecer o verdadeiro amor, para que tu consiga conhecer o amor próprio, que tu consiga te renovar, tu consiga transformar a tua mente e te enxergar na perspectiva que Jesus nos enxerga. Amém? O ponto 2, que eu quero trabalhar com você, é lute por sua identidade e propósito. O ser humano, ele tem essa necessidade de ter algo pelo que viver, de buscar algum sentido na vida por que viver, né? Tem aquele espaço que a gente sempre conhece, né? Que por mais que seja falado bastante, não deixa de ser algo importante, que é o vazio, que ele só é preenchido com o amor de Deus, com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas as pessoas, quando não conhecem isso, elas já têm uma necessidade de algo, né? Do porquê estou vivendo. E quando não tem nenhuma perspectiva
da sua vida, do seu propósito, isso também acaba gerando uma baixa autoestima, porque tu acaba trazendo sentimentos de frustrações, mas eu não avanço, os meus amigos estão avançando, eu não consigo, não rompe nada na minha vida, e isso acaba trazendo esses sentimentos também, que acabam mexendo com a tua autoestima e trazem uma baixa autoestima para a tua vida, né? E descobrir a tua identidade é descobrir também o real motivo no qual tu foi chamado, o real motivo no qual tu existe, por que tu existe, por que tu está aqui. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, né? Somente o encontro com a identidade de Jesus, ele revela a nossa própria identidade. E por isso que Deus te trouxe até aqui, porque Ele quer revelar a tua identidade, amém? Vou pedir para as meninas abrirem ali no telão, Mateus 16, do versículo 15 ao 19. Que diz: E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, nem a morte poderá vencê-la. 19. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Amém? Aqui, um pouquinho dentro da teoria, Jesus ali, ele revela a sua identidade, quem ele é. Messias, o Filho do Deus vivo. E, ao mesmo tempo, ele desvela a identidade de Pedro, porque no grego ele diz assim, ó, tu és Petros, que significa pedregulho, e sobre esta Petra, que significa rocha, edificarei a minha igreja, né? Pedro, ele se torna firme quando se apoia na identidade de Jesus. E isso acaba acontecendo com nós também, né? A descoberta da nossa identidade, ela vai nos impulsionar a viver o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Faz com que a gente venha se encontrar, venha se encaixar, para que não fique, é o que Deus quer. Não, mas, consequentemente, é o que tu quer, que é o que Deus nos criou para ser. E a nossa identidade, né, a mais profunda, ela é constituída pela fragilidade, que é o Petros, e pela fortaleza, que é a rocha. E quando nós encontramos, né, Jesus, que é a rocha firme, a gente descobre a riqueza que está dentro do nosso interior. Que a gente começa também a se enxergar também de outra forma, de outra perspectiva, e nos faz ver o nosso real motivo, nos faz abrir os olhos para as coisas que nós ainda nem tínhamos percebido que estava diante de nós, e a gente começa a pôr em prática, porque Jesus, ele é a rocha firme, e ele faz com que a gente descubra isso em nós, e isso a gente só encontra nele com intimidade com Ele, né? Buscando, através da palavra, através de uma vida de oração, a gente consegue descobrir e cada vez mais se aprofundar nisso, amém? Então, o que eu quero te dizer hoje, que além de lutar ali, né, para que você encontre o amor próprio, que você venha lutar para descobrir o que existe de mais precioso dentro de ti. O que existe dentro de ti que está aí adormecido, que é o que vai te impulsionar, que é o que vai te fazer crescer, que é o que vai te fazer romper, voar e não parar mais. Amém? O terceiro ponto, que daí é dentro do nosso tema, que é lute por você, né? Existem duas formas de encarar os problemas das nossas vidas, né? A primeira delas, o que é? Ficar se fazendo de vítima, né? Em frente a uma dificuldade. Eu não consigo, eu não sou capaz, é muito grande, esse problema é impossível de resolver. Ou a outra alternativa
É tu arregaçar as mangas, se colocar diante do problema e enfrentar esse problema, né? Derrotar esse problema e seguir adiante. Tu tem essas duas opções, né? Que tu tem que começar a trabalhar dentro do teu interior, né? Muitas pessoas, elas começam bem, né? Elas começam vencendo cada batalha, só que aos poucos os problemas eles vão vindo, o que vai acontecendo? Vai cansando, vai desanimando. Às vezes a gente pensa, né, que vai passar por umas turbulências, mas depois vai tudo melhorar, vai tudo romper. E acaba se desleixando. Só que Jesus, ele não nos deu nenhuma promessa que nós não teríamos problema, que nós não teríamos luta. Muito pelo contrário. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. E até tem um livro que o bispo Robson ele escreveu, que é melhor terminar bem do que começar bem. Porque muitas vezes a gente tem esse pensamento, né? Eu já tentei antes, não deu certo. Daí a gente para e desanima. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que terminar bem, que é muito melhor do que começar bem. E Deus, ele sempre nos dá um novo dia, uma nova chance para que a gente venha lutar, para que a gente venha se colocar diante dos nossos problemas, amém? E porque se tu for deixando, essas sensações, elas começam a dominar os teus pensamentos. E daí, sim, tu perde a força total e tu não consegue mais. Daí, realmente, chega um ponto de partida que tu vai ficar ali nocauteado realmente, né? Em momentos de sofrimento, de dor, e trazendo algo negativo, que é a murmuração. Né? A gente começa a lamentar, ficar coçando ali as feridas, murmurando, tentando encontrar um responsável que te fez aquilo ali, né? Tu acaba entrando num papel mesmo que inconsciente, naquele papel de vítima, que fizeram aquilo contigo, que a tua vida é só luta, que tu não consegue ficar um diazinho sequer de boa. E você tem que cuidar esses pensamentos. Porque o que acontece? Os períodos de lamentações, eles são comuns. Né? O que acontece? Quem lamenta, fala com Deus. Reconhece o que está sentindo e consegue colocar diante de Deus. E quem murmura, não. Quem murmura, a única coisa que consegue fazer é ficar achando um responsável por aquela dor, por aquele problema, e só fica estagnado, não consegue avançar. Só fica em torno daquilo ali, daquela amargura. A lamentação, ela é um processo de cura, né? Que, como eu disse, tu consegue reconhecer o que tu está sentindo e tu consegue colocar para fora. Já a murmuração, ela aprisiona em papéis de vítima, né? Estagna a vida da pessoa e não deixa ela avançar mais. E como vencer esses problemas que tu está enfrentando, né? O primeiro passo é vencer os que estão dentro de ti, que são esses passos que nós estamos vendo. Um exemplo muito clássico é de Davi e Golias, né? Quem não conhece essa história, né? Que Davi foi lá com o seu estilinguezinho lá e derrubou um gigante. Só que a caminhada de Davi é muito maior do que isso, é muito mais amplo que isso. Né? Na trajetória de Davi enfrentou muitos gigantes interiores, enfrentou outros adversários que o forjaram para que naquele momento que ele fosse enfrentar Golias, ele viesse a vencer. Só que muito mais do que esses problemas que ele enfrentou, que ele conseguiu derrotar, ele sabia quem era o general dele, quem estava à frente na batalha. Então, nós temos que, primeiramente, cuidar de nós mesmos, no nosso interior, antes de enfrentar as batalhas externas. Porque é isso que vai nos forjar e vai nos dar a certeza da vitória, vai nos trazer essa perspectiva de que a tua luta ela não vai ser em vão, amém? E aqui diz, né, que são as dificuldades que vão forjar o seu caráter. Tem um provérbio oriental que diz: tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis criam homens fracos. Isso é muito real, né? Porque os que passam por mais batalhas geralmente estão mais preparados para o que vem. E os que estão mais acostumados a ficar de boa, às vezes não conseguem lidar
com alguns golpes da vida, né? Às vezes a gente só quer o bônus, mas não quer passar pelo processo. A palavra vencedor, o que ela significa? É vencer a dor. Nós só vamos nos tornar vencedores quando a gente conseguir vencer esses inimigos, esses gigantes, essas barreiras que se levantam contra as nossas vidas. Deus, Ele nos chamou para ser mais do que vencedores e para alcançar todos os degraus de sucesso que Ele tem para as nossas vidas. Só que nós temos que aprender a lutar. Nós temos que aprender a nos colocar diante disso. Nós temos que aprender a mudar o nosso pensamento referente às lutas e às batalhas, né? Você precisa rejeitar esse rótulo de fracassado que foi colocado diante de ti e não baixar a guarda. Às vezes a gente pensa que entrando na igreja as coisas elas vão melhorar, porque Deus ele está à frente e a gente relaxa, a gente baixa a guarda. E o que acontece? O mundo lá fora vem e te dá ali um socão no meio da cara. Porque Deus ele não disse que tu vai ficar de boa, né? Vai ficar de boa na glória. É como se fosse um octógono, uma luta, né? O Yuri que está aqui, ele tem um conhecimento melhor. Mas o que acontece quando tu baixa a guarda? A nossa vida, e principalmente uma vida cristã, ela é um ringue eterno, né? E eu quero te animar com isso, porque cada luta vem cada vitória. Só que tu tem que estar com a tua guarda levantada todo o tempo. E às vezes a gente chega caído e a gente espera e tem a perspectiva que Deus vai ali, vai nos dar a mão e vai nos levantar. E acontece. Só que trazendo para uma luta de verdade, né? Luta da vida. O que acontece quando tu cai ali e o juiz está ali na tua cara contando os segundos? O treinador do cara vai ali juntar ele ou tu tem que levantar sozinho? Né? Tu tem que levantar sozinho, tem que partir de ti levantar e ouvir depois a voz do teu treinador para fazer as coisas. E Deus te trouxe aqui para te falar disso. Ele quer te ajudar, a conquista está logo ali, mas tu tem que levantar. E tu tem que levantar a guarda e tu tem que lutar para que tu venha conquistar. Às vezes a gente espera que Deus vai fazer a maior parte das coisas, só que Deus ele é um Deus do impossível. O possível nós temos que fazer. Nós temos que lutar essa luta, para que Ele venha lutar por nós no espiritual. Se nós não expressarmos vontade, se nós não expressarmos força, dedicação para realmente enfrentar os nossos problemas de frente, Deus ele não vai conseguir fazer nada. Os segundos ali, os 10 segundos vão se esgotar e o que vai acontecer? Tu perdeu. Só que a gente não está aqui para perder, nós estamos aqui para vencer e para lembrar o diabo que ele já é um derrotado, amém? Amém, glória a Deus. E tu tem que te posicionar. Deus ele te trouxe até aqui para te voltar para o jogo, para te voltar para a luta. Os segundos eles não se encerraram para ti. E o inimigo ele está te esperando ali para ele ser derrotado. Então lute por ti, lute pelos teus sentimentos, lute pelo teu amor próprio, pela tua autoestima. Lute para que tu venha te aceitar da forma como tu é, porque tu é especial da forma que tu é. Deus ele criou cada um do seu jeito. Se Deus ele quisesse pessoas iguais, todas iguais, ele teria feito. Mas Deus ele pensou em nós em cada detalhe. E nós somos importantes assim para Ele. Só que nós temos que subir no ringue, nós temos que lutar em prol disso. Porque o nosso adversário ele não dorme, ele não descansa. Ele fica ali à espreita. No que a gente dormir, no que a gente dá uma relaxada, ele vai vir. E ele vai vir para nos arrebentar. Porque ele sabe tudo o que Deus tem preparado para nós. E Ele vai fazer de tudo para que tu não tenha esse acesso, para que tu desista realmente no meio do caminho. E esse lugar aqui, como eu disse no início, ele é a tua arena. Tu vai lutar por ti. E da arena só sai um vencedor, e esse vencedor é tu, porque tu é filho do Senhor dos Exércitos. Amém? Eu quero já ir chamando o pessoal do louvor, e eu quero pedir para as meninas colocar para mim Jeremias 29:11. Que diz, né? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então é isso o que Deus espera e o que Deus tem e o que Deus planejou
para cada um de vocês. E é neste lugar que Ele vai fazer com que vocês descubram e tenham as chaves para que vocês venham crescer, para que vocês venham avançar. Mas cabe a vocês tomarem partido nessa batalha e lutarem em prol da vida de vocês. E essa batalha vocês podem ter certeza que vocês não estarão sozinhos, amém? Vou pedir então que vocês se coloquem de pé. E na medida que os meninos forem ministrando louvor, eu quero que você realmente entre em batalha em prol de você, que você possa refletir o que tu tem pensado a teu respeito, o que tu tem deixado entrar, que tem te ferido, que tem te machucado, que tu venha colocar diante de Deus. Esse é o momento realmente de tu procurar esse verdadeiro amor, que esse verdadeiro amor, ele está aqui. Ele quer te apresentar, Ele quer te acolher. Tu que está retornando, Ele está aqui de braços abertos, porque Ele, como diz a palavra, Ele é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, Ele não desiste. O verdadeiro amor, Ele não julga. Ele não olha para os erros, para os fatos, mas Ele olha para o teu coração. E hoje, se teu coração ele estiver disposto, se teu coração estiver aberto para conhecer o verdadeiro amor, Ele vai entrar e Ele vai começar a transformar. E coloque diante de Deus tudo que te fere. Agora é um momento ali, né, que a gente viu sobre lamentação. Se tiver que lamentar algo agora, coloque diante de Deus, reconheça, porque Ele está aqui para sarar o teu interior, amém?